A graça e a paz do Senhor, irmãos. Deus vos abençoe. Vamos mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, onde se encontra o tesouro escondido. É na santa palavra de Deus. A gente sabe, irmãos, que outros livros podem nos auxiliar ao entendimento, no entendimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porém, o livro imutável é ela, é a Bíblia. Nele não há variação. Desde que foi selado, nunca mais foi alterado. Pelo menos a nossa Bíblia. Não sei de outras religiões que também usam a Bíblia, o que aconteceu. Né? Tem uns textos assim meio esquisitos, meio diferentes de algumas seitas que usam a Bíblia. Mas a que nós usamos, né, ela se mantém fiel ao que foi escrito nela. Então, nós vamos agora meditar. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer. Eu acho o seguinte, todos nós erramos na vida. Não interessa o nível do erro ou a época em que nós erramos. E muitas vezes, um grande erro que hoje eu vejo, né, desde que Deus me afastou, me colocou aqui de molho, né, nessa situação, e me falou que estava me tirando das multidões para me ensinar coisas que eu não sabia e para descontaminar de coisas erradas que eu havia aprendido. Então, a minha forma de ver a palavra de Deus mudou. Mudou por quê? Porque hoje eu não vejo aquele conflito como antes. E o que eu quero dizer, eu fui professora de escola dominical, eu ainda sou professora de escola bíblica, embora esteja impedida de exercer minha atividade neste momento. E muitas coisas que eu estava dando aula, eu sempre fui muito perspicaz em observações de ver as coisas que me rodeavam desde criança. Mesmo que naquela idade eu não compreendesse alguma coisa, aquilo me chamava atenção. E quando eu adquiria uma idade mais avançada, eu ia entendendo aquilo, procurando entender aquilo. E uma das coisas que eu, como professora, também ensinava, da forma como eu havia aprendido, e a gente falava muito, né? Na época da igreja primitiva era assim, a igreja primitiva agia assim, né? E sempre assim, como se houvessem duas igrejas. Como se tivesse havido uma autorização para mudança. Não, eles eram daquela forma. E como se nós não tivéssemos que ser do jeito que eles eram. Então, aconteceu alguma coisa. Aliás, aconteceram muitas coisas. Quem estuda a história da igreja sabe. Todas as mudanças que aconteceram desde a igreja, desde do tempo do Senhor Jesus ainda na terra, e as coisas que foram acontecendo ao longo da caminhada da igreja, né? Como surgiram alianças até com reis. E eu realmente não conheço todos os detalhes, eu não tenho esse conhecimento profundo disso. Mas eu sei que a igreja foi passando por várias mudanças. E o que acontece, irmãos, é que nós damos muita importância a homens, mais do que o que a palavra de Deus diz. Você vê que quanto mais parece que essas pessoas estudam, os mais estudiosos da palavra, ele fala, se você está mostrando que está claro na Bíblia, não, mas fulano de tal não falou, né? Spurgeon, sei lá, estou citando aqui aleatoriamente, Wesley, né? Como se pessoas tivessem mais autoridade do que a própria palavra de Deus. Irmãos, homens erram, mas aqui não foi permitido
o erro na escrita, no que está escrito. Aqui mostra erros de pessoas, como mostrou de Davi, como mostrou de Paulo, né, antes dele se converter, como mostrou de várias pessoas, de Abraão também, quando ele fez aqueles acordos, né, de entregar a esposa. Então, não foram ocultados, mas aqui está escrito do jeito que aconteceu. Mas nós costumamos dar mais valor. Mas né, quem trouxe o evangelho para tal nação, irmãos, merecem sim serem honrados, serem lembrados, mas nunca que uma opinião deles seja mais importante do que a palavra que está escrita aqui. Eles não foram infalíveis. E muitas coisas aconteceram. Eu quero ler com os irmãos umas passagens aqui do Êxodo sobre a astúcia de Satanás. Ele age da mesma forma desde o início. E a gente vê em Êxodo, existe um ditado, abrindo um parêntese, que diz: se você não pode vencer o inimigo, una-se a ele. Logicamente que não é um conselho de Deus, não é um conselho bom, é um conselho diabólico, mas que ele é utilizado. E foi várias vezes na história, aqui lendo pela palavra, a gente vê esse modus operandi de Satanás. Quando ele vê que ele vai perder, ele começa a tentar fazer determinados acordos. E ele tentou com Moisés. Nós vamos ver aqui as negociações de Faraó. Então, ele sugeriu para Moisés, quando ele viu que a coisa estava apertando e que Moisés estava imbuído de uma autoridade que ele não conseguia vencer, porque, né, produzia efeitos sobrenaturais, efeitos poderosos da parte de Deus, ele começou a tentar fazer uma negociação com Moisés. E ele foi lá, primeiro ele tentou, em Êxodo 8, 25, Êxodo 8, 25. Eu quero ser rápido, porque eu não gosto de fazer vídeos muito longos. Ele diz: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Então a primeira proposta dele, quando ele viu que ele não tinha mais jeito, né? Ele foi fazendo negociações. Então, e Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam? Então, para os egípcios, tinha coisas sagradas. E Moisés não aceitou essa proposta de Faraó. De jeito nenhum, não vamos fazer sacrifício do nosso Deus aqui, não. Aí Faraó veio com outra proposta, né? Então vocês vão, está escrito em Êxodo 8, 28. Então disse a Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades muito longe. Orai também por mim. Olha só a astúcia. Orem também por mim. Né? Eu estou ficando do lado de vocês. Vocês vão, mas não vão muito longe. E assim, irmãos, eu quero já fazer um paralelo. Por que que hoje, né, nós vemos um evangelho diferente da igreja primitiva? Foi Deus que planejou isso?
Ele disse que revogaria seus métodos, a forma de evangelizar, a força que tinha a igreja seria revogada e reapareceria com outra performance numa época do tempo. Ele determinou isso? Não. Mas tem acordos que foram feitos durante a época da igreja. E nós estamos olhando por essa ótica dessa renovação desses acordos que foram feitos. Moisés não fez acordo nenhum, nós vamos ver aqui mais para frente. Ele disse, vão, mas não vão muito longe, né? Vão, eu até cedo. Não, já que não deu certo aqui, né? Moisés endureceu, aqui não, no Egito não. Então vão, mas não vão muito longe. Irmãos, tem acordos que foram feitos com a igreja, né? Vocês vão, mas alguma coisa não podem fazer muito. Por isso que nós não fazemos as mesmas coisas que os irmãos da igreja primitiva operavam. Foram acordos que foram sendo feitos. Faça, né? Já que a gente não pode deter a igreja, vamos permitir somente que eles preguem. Mas milagres, não. Essas coisas assim maiores, não, vamos. E quando se faz pacto, aquilo no mundo espiritual fica estabelecido. Fica estabelecido, irmãos. Eu conheci, há uns anos atrás, um evangelista jovem, que ele estava, irmãos, fazendo um trabalho, um serviço excelente. O Senhor o curou de uma doença e ele se comprometeu a fazer a obra do Senhor. Ele é de uma família cristã num país de altíssimo nível de perseguição. E ele pregava no meio dos campos, aquelas pessoas, tudo com aquelas roupas típicas daquela região, daquele país. E ele pregando, irmãos, tem fotos, né? As fotos que ele postava nos batismos, naqueles canais de irrigação. Eram filas enormes de pessoas para se batizarem. E um dia ele foi convidado a ir para outro país. País bem evoluído, primeiro mundo. E fez o curso, formou-se, doutorou-se, né? Se tem esse termo aí, ele fez. E o que aconteceu? Ele retornou para fazer a obra no país dele. E depois, aí ele começou a fazer, né, campanhas, pedidos para buscar, para construir igrejas. Ele voltou com o propósito de construir um número enorme de igrejas e começou. E depois começaram a acontecer acidentes, doenças. O rapaz é jovem ainda. E ficava, sabe, num estado assim de enfermidade. Era uma queda em cima da outra. E, por último, ele estava construindo a igreja onde ele iria pastorear. Ele começou com os auxiliares, com os pastores auxiliares. Ele formou um ministério. E ele começou a buscar ajudas, né, para construir o templo. Ele fez uma maquete do templo e foi mostrando a evolução da construção do templo. De repente, ele postou a maquete, ele postou a foto da evolução do templo sendo construído com 2 elementos que eu me assustei. Eu falei, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é isto aí. Aí eu liguei, né? Entrei em contato com uma amiga dele lá daquele país, onde ele estudou e ela o conheceu naquela época. E falei, olha, esse nosso irmão, eu vejo que ele está indo por um caminho diferente. O templo estava sendo construído, tem uma maquete, tem um projeto, e apareceu um objeto, uns elementos que não faziam parte do prédio original do projeto, e também não tinha razão de ser colocado agora, já que não vai sustentar nada.
ele vai ser meramente decorativo, tanto que foi colocado depois. Aparentemente é uma coisa de sustentação, mas não é, porque eu já até não estava no projeto e foi colocado depois. E eu fiquei preocupada. E aí o que é que acontece, irmãos? O prédio, depois que atingiu a sua altura normal, né, prevista, foi colocado outro elemento lá, símbolo de uma mesma entidade que gosta de aparecer nas horas difíceis da igreja e oferecer suporte. Mas a marca fica nos templos. Então, talvez você nem saiba que sua igreja fez pacto lá atrás. Nós vamos prosseguir aqui com Moisés. Então, depois, né, de não ir muito longe, Moisés não aceitou essa condição, porque Moisés sabia o que queria. Não tinha negociação com Moisés. Não tinha. E aconteceu o que Deus disse que ia acontecer e pronto. Pacto com Faraó não existe. E Faraó, figura de Satanás. Depois, ele perguntou, então tá. Ele disse, não, nós temos que ir em caminho de 3 dias. Não é um pertinho ali onde você mantém o controle. Porque, irmãos, o pior é o controle. A escravidão é a pior coisa. A perda da liberdade. E Satanás, é isso que ele quer fazer com a humanidade. Sempre ele quis manter a humanidade sob seu controle. Pessoas tiranas têm mente satânica. Elas querem colocar as pessoas sob o controle total delas. E foi isso que Satanás queria, através de Faraó. Ele disse, vocês vão ficar perto onde eu possa, né, controlar a situação. E não teve acordo. Aí ele foi e perguntou, né? Agora nós vamos. Ele queria saber quem eram as pessoas que iriam, o que iria sair para essa adoração no deserto. Em Êxodo 10, 9 e 11. Moisés disse, havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos e com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Nós, todos os viventes humanos, vamos levar tudo, porque é festa para o Senhor. Nós temos que mostrar o que Ele nos deu, tudo que é nosso tem que estar diante da presença do Senhor. Moisés não negociou. Então ele disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Ele falou. Faraó. Não será assim. Faraó falando. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Então, Faraó disse, o quê? Vocês vão caminho de 3 dias e vão levar tudo? Eu vou perder o controle total? De jeito nenhum. Não, vocês estão com maldade comigo. E aí vamos, né? Ele fala no capítulo 10, 25, no capítulo 10, 24. 10, 24. Então o faraó chamou a Moisés e disse, ide, né? Depois dos apertos, vinham mais apertos e ele queria continuar negociando. Ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Antes ele não queria que as crianças fossem. Eu acho que eu pulei uma parte aí. Diz, as crianças não.
Porque, irmãos, se eles fossem e deixassem como refém, eles queriam era refém mesmo. Deixa as crianças. Porque qualquer filho no mundo, qualquer filho mantém a atenção dos pais voltados, eles não deixariam. É isso que Faraó quer. Manter reféns para nos deixar presos no controle dele. E ele falou, as crianças não iriam. Depois ele disse, agora vão as crianças, mas ficam os bens, né? Ficam as finanças, ficam o suprimento. Sem suprimento, como era que eles iriam viver no deserto? Então, de todos os jeitos, Faraó foi apertando. E Moisés firme, não negociou com Faraó. Não, vamos todo mundo, não vai ficar uma unha. Depois ele fala, Moisés disse, nossos idosos, né, 10:25. Moisés, porém, diz, tu também darás às nossas mães sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Deus iria dizer o que era que ele queria. Então, o resumo aqui, na verdade, é que que Moisés não negociou o propósito de Deus com o Faraó. Então, comparando com a igreja, irmãos, essas ajudas que vieram do passado, houve ali, quando você se associa com trevas, a treva passa a ter domínio e estabelecer limites. Foi ali que a igreja ganhou o limite. Você pode pregar o evangelho, você pode pregar a salvação, você pode pregar que Jesus vai voltar, você pode, mas milagres não, tirou o poder da igreja. A igreja cedeu o poder para poder ter paz com as trevas, para poder acalmar as trevas. Então, por isso que nós vemos. E aí vem os escritores e as pessoas veem, irmãos, isso é sério que eu estou falando. Presta atenção, não tem nada que não tenha uma causa. A diferença da igreja primitiva para hoje tem que ter uma causa. Foram concessões que foram feitas. Ajuda, sempre quando a pessoa está num aperto, vem, né, a oferta de ajuda. Não, nós ajudamos vocês. E quando a pessoa faz aquele pacto, quebra as pernas. Nós ajudamos vocês a levar o evangelho, mas o poder de Deus fica. Né? Como ia ficar as crianças. O poder de Deus não vai. Lembra o que a palavra de Deus diz? Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. As escrituras é nós sabermos o que Deus é, o que Ele quer, né? Os planos, os propósitos, tudo está aqui nas escrituras. O poder é a operação de Deus. É ver. Nós dizemos que Deus cura, é a cura ocorrendo. Isso é o poder. É o Espírito Santo. Lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? O Espírito Santo trouxe o poder. Então, nós temos o poder, mas inoperante. Por quê? Lá para trás, voltando lá ao irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dali para frente, ele continua divulgando, né, o ministério dele. Irmãos, cruzada naquele país, lotado, muita gente, muita alegria, muita, né, a alegria que eu digo é aquelas músicas, aquelas coisas, lotados, aqueles ambientes lotados, muita gente. Mas as fotos do batismo são as antigas. Daquelas fileiras, tá lá ele com seus 20 e tantos anos.
Agora tem 30 e tantos. Entenderam? Lembra que Moisés, quando a glória saiu, ele continuou usando o véu? Para que as pessoas... Ele ficou envergonhado. Na verdade, aquela glória não iria ficar mesmo, mas ele ficou assim, poxa, eu apareci com a glória, agora eu vou reaparecer sem a glória. E para dizer que ainda tinha glória, para ninguém saber que a glória tinha saído do rosto dele, ele mantinha um véu. A mesma coisa. Estádios, eu não sei se são estádios, mas aqueles ambientes lotados de gente, irmãos. Mas a consumação daquilo é onde? No batismo. E o batismo é a glória passada, fotos antigas. Então nós estamos vendo aqui sobre essas negociações que foram feitas. Se você observar determinadas igrejas, elas têm símbolos. Elas têm símbolos. Procure se informar melhor sobre isso. Formatos, fachadas, né? Obeliscos. Então, tem símbolos incluídos nelas, que vieram para cá, né? Então, Moisés não negociou. Neemias, né? Nós vamos ver aqui Neemias. Cadê Neemias? Vamos ver se Neemias negociou. Neemias, quando veio, né, o povo falando, não, vamos fazer acordo, aqueles 3, Neemias não negociou. Ele disse, de jeito nenhum. Eu estou fazendo uma obra, eu não tenho tempo a perder, não tenho nada a fazer com você, eu não tenho conversa. Aí inventaram uma mentira, mandaram uma carta, veio o homem com a carta que você está querendo ser rei, que você está levantando profetas para falar bem de você. Ele disse, não, isso aí vocês estão aí mentindo. E eu não vou cair nessa. Não negociou. Não negociou. Hoje a gente vê, irmãos, pessoas... eu fiz uma oração, a pessoa conseguiu a bênção e ela veio e me trouxe uma oferta. Ora, se não tivesse conseguido, iria trazer a oferta? Então é praticamente um pagamento. Sabe quem não caiu numa dessa? Eliseu. Um tempo saiu uma notícia aí de alguém que recebeu um dinheiro que tinha origem ilícita. Não, mas é porque eu fiz uma oração e a pessoa ganhou uma grande quantia e eu não sabia a origem e eu nem ficou comigo, mas estava tudo legalizado e tudo. Naquele momento eu pensei, Eliseu não cairia numa esparrela dessa. De jeito nenhum. Porque Naamã não iria chegar se gabando. Eu fiz, eu paguei, né? Eu dei uma grande oferta para aquele profeta. Ele realmente acertou na profecia, mas eu também o recompensei. Sabe também quem não caiu numa esparrela dessa? Davi. Tem umas coisas aí de um pessoal se associando com gente muito estranha no Brasil, que no passado recebeu propriedades. Entenderam? E a cobrança vem, né? Fez uma aliança, recebeu. Tinha necessidade. Quem recebeu aquela oferta, irmão, foi uma oferta grande. Esse anterior que eu falei, foi uma oferta grande. Um pobre, para chegar a comprar uma casa, para ganhar aquilo ali, levaria... Tem muitos que nunca conseguirão. Entenderam? Mas Eliseu não receberia. Mas tem gente que recebe. Davi não aceitou a propriedade de presente. Segundo informações, assim, que eu sei, mas eu não tenho documentos que me digam, ou algum lugar que explique direitinho, o templo foi construído exatamente naquela propriedade. E Davi não devia nada a ninguém para dizer, mas ali o lugar do templo foi fulano que doou, entendeu? Não, ele disse, eu não vou fazer, não vou aceitar, eu quero pagar por isso. Mas tem gente que aceita doações de políticos e fica com a dívida. Entenderam? Então são acordos. Acordos, irmãos.
Faraó é mestre, Satanás é mestre em procurar, né, aparecer com socorro, com disfarce, como aquele, não, vem para cá, os lá de Neemias, vem para cá, vamos fazer acordo entre nós. Neemias não. Disse, ele saiu de lá de onde ele estava para construir, ele sabia o que ele queria fazer, não adiantava inventar mentira, ele disse, eu não acredito, isso aí não aconteceu, são vocês que estão inventando e pronto, ponto final. O Senhor disse que daria provisão para todos nós, para a igreja dele, seriam através dos seus filhos. E quantas pessoas já fizeram acordo? Fizeram acordos e deixam alguma coisa como penhor. Essa parte aqui de Moisés, vão, mas deixem as crianças, vão, mas deixem os bens. E com a igreja foi, vão, mas deixem o poder de Deus. Porque o poder de Deus, irmãos, além do fim, né, que é resolver situações, porque às vezes a gente diz, Senhor, faz para a sua glória. Sim, vai ser glorificado o nome dele, mas o principal, irmão, o mundo já manifesta a glória de Deus, a terra já manifesta a glória de Deus. Deus não precisaria de mais nada para glorificar o nome dele. A principal função é resolver, tirar o sofrimento das pessoas. E isso é feito com fé, com poder. Mas hoje nós temos uma igreja que não tem mais o poder. De um modo geral, não tem. Não age mais com o poder. Nós passamos, vemos pessoas sofridas, irmão, temos que admitir nossa falha. Pessoas que a medicina não consegue curar e aquela pessoa está num grande sofrimento. Mas cadê o poder? Veio uma pessoa aqui orar. A pessoa mandou, né? Uma secretária de um líder bem importante. Veio. Quando viu o meu filho, se intimidou. Ele disse que estava em jejum e oração. Mas as orações eram no outro sentido. E ele perguntou, eu posso orar pela senhora? Pode. Posso pôr a mão na sua cabeça? Pode. Mas eu digo, foi para isso que ele veio? Quem está precisando sou eu. Lógico que eu também preciso. E foi embora. E disse, não, eu não posso vir mais aqui tantos dias porque eu vou participar de um seminário de adoração. Seminário de adoração, irmãos. Veja só, eu acho que é no profeta Zacarias que Deus diz, vocês vêm, me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe. É aquilo que eu digo. Se você vai, né? Se eu estiver dando uma grande palestra, que eu nem sou muito disso. Já fiz muitas coisas, mas hoje nem faço. Tá entendendo? E a pessoa chegar, olha, eu vim lhe prestigiar. Eu vi teu filho acidentado, mas eu não podia perder a tua palestra. Eu tinha que estar aqui para te prestigiar. Eu não podia socorrer teu filho. Eu vou aceitar aquele elogio? Então a pessoa dizer que não pode, né, socorrer o aflito, não pode libertar uma pessoa que está num grande sofrimento, porque vai adorar. Não é primeiro a obediência, depois o sacrifício. E hoje o sacrifício, o louvor não é um sacrifício, a adoração não é um sacrifício, em substituição àqueles sacrifícios antigos de degolar, do holocausto. Hoje nossa adoração, Deus é digno de adoração, irmãos. Mas eu não acredito que alguém que se recusa a socorrer uma pessoa e diz porque tinha que adorar a Deus, que Deus vai. Pelo amor que Deus teve de mandar o único filho dele para morrer por nós, a adoração, eu acredito que não está na frente da obediência, porque está escrito também, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Então, não há, irmãos. Moisés não negociou, Neemias não negociou, Eliseu não aceitou, sabe? Uma espéciezinha assim, né, de gratidão, para não ficar de graça. O sacrifício, o milagre foi de graça.
Davi não aceitou que desse aquela terra de graça. Davi era experiente. Ele disse, não, isso aqui não vamos ficar devendo favor. De jeito algum. Eu quero pagar. Eu posso, eu tenho, eu vou pagar por essa terra. Não fico devendo nada a ninguém. A terra fica livre. É do Senhor. O rei Davi comprou. Pronto. Ninguém, todo mundo, de quem era essa terra? Era do rei Davi. Ele comprou e deu para o Senhor. Entendeu? Então, fiquemos todos na paz do Senhor. Eu espero, irmãos, olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu vou assistir um vídeo, eu logo coloco o like. Se, ao final, eu achar que não merece, eu vou lá e desfaço. Mas eu coloco para não me esquecer. Então, irmãos, esta é a verdade. É dura? É. É difícil para nós aceitarmos hoje que nós trocamos a palavra de Deus por opiniões de pessoas porque foram grandes líderes, porque fizeram grandes coisas, porque fizeram... Pode ter feito, irmãos, mas nunca vai, ser maior a opinião, seja lá de quem for. Não vai ser maior do que a palavra de Deus. Então, achando que vale a pena, irmão, vamos disseminar a verdade, irmãos. Vamos disseminar. É uma pequena semente, ela vai crescer, ela vai tocar corações. Tocou o meu. Tocou o meu, porque eu sempre fico, as coisas me chamam a atenção. Como pode uma igreja antiga, né? E agora não é mais assim, e a gente fica, a igreja era assim, como se fosse normal. Mas eu lendo a Bíblia, eu vi que não houve interrupção. Não houve uma previsão de mudança. O que Deus determinou, o que Jesus determinou, as palavras dele foram para todo sempre. Até ele vir buscar a igreja. Até, né, ele trazer esse novo tempo que nós estamos aguardando. Entenderam? Então, fiquem. Vamos divulgar a verdade, irmãos. Vamos divulgar. Vai ter gente que não vai gostar? Vai, eu sei que vai. Lógico que vai. Porque as pessoas, elas não querem alterar a imagem que elas já pregaram. Elas preferem se manter no erro e pagar por isso. Quem sabe até com a vida eterna. Né? Pagar até com o destino da alma. Para não mudarem suas posições. Ah, mas eu já preguei diferente, agora eu vou pregar diferente. Irmãos, muito melhor, faça a vontade do Senhor. Irmãos, ninguém vai te defender no dia do juízo. Ninguém. Essas pessoas que você não quer decepcionar, porque já pregou de um jeito e agora não pode aparecer com outra ideia, elas não vão te defender. Procure agradar aquele que vai ser o teu advogado. Não se preocupe com essas pessoas. Eu sei que quando nós entramos numa grande dificuldade, todo mundo some. Eu tenho experiência própria, irmão. Some todo mundo. Você passa a não valer um centavo para essas pessoas. Entendeu? Elas somem, desaparecem. Você não acha mais. Você ligava, quantas vezes eu liguei? Estava lá quando souberam que meu filho, o meu filho tinha o problema. Todo mundo, ninguém tinha tempo, ninguém queria mais nem contato comigo. E eram aqueles amigos, né? Chegados. Então, fiquemos todos na paz do Senhor e vamos continuar meditando na palavra. Em nome de Jesus. A paz do Senhor mais uma vez.